Pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu quero agradecer. Agradecer o retorno que eu estou tendo, agradecer os comentários, agradecer o quanto as pessoas estão compartilhando esses vídeos. Estamos quase finalizando a série e depois vamos criar outras, provavelmente, mas essa, desconectar para se conectar, tá quase no finalzinho, né? Espero que ela tenha sido e esteja sendo de bom proveito para todos. Eu tenho particularmente aprendido bastante com tudo isso. E hoje eu queria que a gente conversasse um pouco a respeito do tema a doença como caminho. Falar de doença neste momento eu acho uma coisa contundente, porque eu tenho ouvido muitas pessoas me dizendo que o quanto elas estão com medo de adoecer. E isso tem me levado a pensar o que realmente significa isso, o que significa adoecer, o que significa doença, o que significa cura, o que significa saúde. Não acho mesmo que ser saudável é só ter um corpo saudável. É uma tendência nossa pensar isso, né? Ser saudável é não ter nenhuma forma de doença, mas nem a Organização Mundial da Saúde já olha sob este ponto de vista. Ser saudável é mais amplo do que não estar com um corpo físico, vamos dizer assim, né? De forma bem simples, adoecido, disfuncional, tá? Ser saudável tem uma coisa mais ampla, né? Por quê? Porque ser um indivíduo, o ser humano, ele é mais amplo do que o seu funcionamento biológico, do que o seu funcionamento fisiológico. Nós somos seres que sentem, somos seres que pensam, né? Somos seres que têm uma existência que vai além da matéria, vamos dizer assim, né? Então, ser saudável, é claro que tem uma pegada mais ampla. Somos seres biopsíquico, social, emocional e espiritual, né? Então, muitas vezes a pessoa está fisicamente bem, né? Eu não tenho nenhuma doença crônica, não tomo nenhum medicamento, mas isso não faz com que eu me sinta saudável, né? Muitas vezes, e a gente não para pensar nisso, a minha doença, vamos dizer assim, é emocional, né? Quantas pessoas que estão deprimidas, mas que não estão necessariamente doentes, não estão necessariamente tomando medicamento, mas elas têm essa tristeza na alma, né? Então, gente, cuidar de ser saudável também implica em cuidarmos do nosso sentir-se saudável, né? Que é uma coisa que a gente não pensa. Antes do evento Covid, será que nós estávamos efetivamente saudáveis? Eu penso que não. Nunca se medicou tanto, né? A indústria da medicalização ela é imensa, medica-se para tudo, né? O uso de agrotóxico nos nossos alimentos nunca foi tão grande, nunca tivemos tanta pressa, né? Então veja, nós não estamos saudáveis, né? A gente já não vem bem. E essa reflexão é importante por conta disso. Neste momento, estamos na tensão e na vulnerabilidade de um contágio com o Covid. Mas isso vai passar, né? De uma forma ou de outra, nós vamos nos adaptar. A medicina, ela tem feito um trabalho maravilhoso na busca de um medicamento, de uma vacina. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Mas será que nós vamos poder voltar a viver aquilo que estávamos vivendo? Que aprendizado nós podemos fazer com tudo isso? Que aprendizado estamos fazendo com tudo isso?
né? Então, assim, temos um medo terrível da morte, temos um medo terrível do adoecimento. Hoje estamos na iminência disso com o Covid, mas na verdade nós estamos na iminência disso há muito tempo. Há muito tempo nós estamos vivendo de uma forma adoecida, né? O século XX, e mais especificamente o nosso século, o século XXI, ele traz muito isso, desse não cuidado, né? Desse não entendimento das pessoas com elas mesmas. Então, será que e não estamos diante dessa pandemia, não estamos sendo convidados a uma reflexão? Será que o adoecimento ele também não é uma possibilidade de transformação? Quantas pessoas eu já acompanho, né? E já acompanhei aqui ao longo desses anos aqui no consultório e que me trazem esse pensamento, né? Depois do meu adoecimento, eu mudei radicalmente a minha vida. Depois do câncer, eu nunca mais fui o mesmo. Hoje eu sou muito mais conectado à essência. Hoje eu sou muito mais conectado às pequenas coisas da minha vida. Hoje eu procuro viver de uma forma um pouco mais próxima à família, né? Àquilo que é realmente importante para mim. Então, será que não está faltando? Será que esta reflexão não é uma boa reflexão? Né? Nós temos tanto medo do adoecimento, mas quando nós temos a possibilidade de viver de forma saudável, o que a gente tem feito? Eu ouço, né, algumas pessoas dizendo, não, mas eu queria tanto emagrecer, né? Mas, cara, não consegue dizer não para si mesmo, né? Então, o que tem acontecido com a gente que tem mantido processos não saudáveis de vida? Eu quero emagrecer, mas não faço atividade física. Eu não quero comer tanto açúcar, mas abro a lata de leite condensado, né? As autoridades nesse momento têm dito assim pra gente, fique em casa, quem pode ficar em casa, fique em casa, mas não fica, né? Tem muitas pessoas que ainda não acreditam na pandemia, né? Então, o que acontece com a gente que está na contramão daquilo que realmente nos mantém vivos, né? Eu não podia deixar de tocar nesse assunto diante desta série, né? Se conectar, né, gente? Se desconectar um pouco do mundo lá fora, para poder se conectar um pouco mais com o mundo aqui de dentro, para que a gente possa ter a oportunidade de fazer esse novo entendimento. O que eu não tenho feito por mim? Não é só o Covid que te vulnerabiliza. Muitas vezes o que me vulnerabiliza são os meus hábitos, é a minha cotidianidade, a minha pressa, a minha correria. Isso me vulnerabiliza muito mais, né? Às vezes a pessoa está hipertensa. Vamos pegar esse exemplo. O que é hipertensão? É uma tensão interna muito grande. Mas o que tem deixado essa pessoa internamente tensa? Será que é o sal será que é só o sal? É o caroço da azeitona? Será que é só isso? Será que a gente não pode pensar um pouco mais amplo, né? E parar e fazer uma reflexão rápida de que de repente a hipertensão diz respeito a um modo de vida tenso, né? Isso eu queria muito assim que a gente pensasse, né? A minha dor de estômago, a minha enxaqueca, as minhas dificuldades de digestão, as minhas dores nas costas. Nunca se teve tanta dor nas costas. Por quê? Né? Por quê? O que está acontecendo com a gente? Né? Quando eu estou com dor no estômago, a reflexão que vem em mim é o que na verdade eu não estou digerindo? Né? Será que foi só aquela comida pesada? Ou será que não foi um comer agitado?
né? Ou será que não foi aquela discussão que eu tive ontem à noite? Né? Então, será que a gente não está sendo muito... Será que não estamos sendo muito simplistas, né? E muito mecanicistas, olhando para a gente mesmo sob um viés muito estreito? E de repente, por conta disso, tendo tanta dificuldade de melhoria, será que a minha possibilidade de saúde mora numa farmácia? Será que não moraria no campo? Né? Será que não moraria na minha horta caseira? Será que a minha possibilidade de saúde não mora nas coisas mais simples da vida? Por que temos complicado tanto? Né? É uma conversa complicada, é um trabalho complicado, é um sentimento complexo, né? Nós estamos perdendo de vista a simplicidade das coisas. E eu creio que isso tem nos adoecido muito e vulnerabilizado, tem nos vulnerabilizado muito para os processos naturais, né, da vida. O nosso jeito de lidar com as coisas, é isso que eu quero dizer. O nosso jeito de lidar com a vida tá muito complicado, né? Tá muito distante. Numa conversa em casa esses dias, a minha mãe disse assim, eu acho que vale essa citação para poder explicar melhor o que eu quero dizer. A minha mãe disse assim, eu não entendo as pessoas, elas estão com tanto medo de morrer, mas se eu não morro por uma coisa, eu vou acabar morrendo por outra. Então eu estou fazendo o que é para ser feito, que é o meu resguardo, e de resto eu estou tocando a minha vida. Por quê? Morrer não é uma coisa que deveria ser um problema na nossa vida. Se eu tenho uma crença, se eu tenho uma espiritualidade, eu não estou falando de religião, tá? Mas se eu tenho um olhar mais espiritual para a vida, se eu faço o entendimento que as coisas, né, é a sementinha que vira brotinho, que vira uma arvorezinha, que de repente dá fruto, né? E que de repente as folhas caem e de que de repente floresce de novo. Isso é a vida, isso é viver, né? E isso não deveria ser tão temeroso. Então, se a gente observar, e isso é um convite, tá? Observe mais os processos da natureza. Verifique esses processos em você. Eu estou falando de vários conceitos ao mesmo tempo, tá? Acho até que numa outra ocasião merece outro vídeo, eu vou aprofundar essa questão. Mas veja, de bate pronto, eu queria muito que você fizesse essa reflexão. Existe um processo natural das coisas, existe um processo natural da vida. E nós temos que responder a esse processo simples e natural da vida para que a gente possa colher da vida o máximo que nós pudermos. Então, não vamos complicar tanto, não vamos nos medicar tanto, vamos ter um pouco mais de tolerância, que a sua dor de cabeça seja mais sentida. A gente não quer sentir mais nada, a gente quer se livrar de tudo com rapidez. Às vezes, tudo que eu preciso é ficar com a minha dor de cabeça para poder entender qual a sua raiz, da onde ela vem. Sabia que às vezes a dor de cabeça é só a ausência de água? Então, se eu perceber, poxa, não tomei um copo d'água ainda hoje, mas não tomei por quê? Eu não dei conta de mim ainda hoje. Por quê? Para onde é que se caminha? Para onde é que estamos indo com tanta pressa? Fica a reflexão. A saúde mora no seu jeito de olhar para a vida. É aí que mora a saúde. E isso, meu bem, está dentro de você, não está em nenhuma farmácia. E isso, meu bem, protege você de todas as outras formas de adoecimento. A alegria em viver, a disponibilidade para enfrentar as dificuldades, isso sim pode ser saúde. Beijo, até daqui a pouco.